Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso projeto da tabela da Copa para que a gente possa fazer a exibição das divisórias de disputa de terceiro e quarto lugar e o chaveamento da final, a partir dos resultados das semifinais. Para fazer isso, vamos logo fazer imediatamente o ajuste lá no nosso projeto. Dentro do nosso arquivo index.html, nós temos a tag main. Dentro da tag main, vou colocar aqui a tag h1 com o nome finais. Abaixo dela, eu vou criar uma divisória com a classe div finais. Dentro dela, nós vamos precisar criar duas divisórias. Eu já peguei o código, já fiz aqui, para antecipar, eu criei uma divisória que vai se chamar terceiro lugar e uma outra divisória que vai se chamar grande final. Essas duas divisórias eu vou copiar, vou deixar o código aí para vocês, para a gente antecipar o nosso trabalho. E vou colar aqui dentro da nossa divisória chamada div finais. Vou dar aqui só um Enter para poder deixar uma linha de espaço. Mais um Enter aqui para deixar uma linha de espaço. Com isso, nós vamos ter duas divisórias. A divisória de disputa do terceiro lugar, para o jogo do sábado, e a divisória da grande final, que é o jogo do domingo. Mas basicamente esse aqui é o código e vou deixar aí para vocês. Então observem, apareceu aqui, né? Nós já sabemos para que isso aqui fique organizado, a gente precisa fazer ajustes no CSS. E são ajustes super simples. Indo lá no nosso código, lá em style.css, na parte da formatação das divisórias, aqui a gente acrescenta vírgula, ponto, div, finais. Então essa parte aqui a gente adiciona. Com isso a gente já vai ter a divisão em dois ou um elemento, né? Basicamente a gente só tem dois aqui, tamanho grande fica 2, se ficar um tamanho bem menor, ele vai chegar num ponto que ele pode deixar um abaixo do outro. E para colocar aquele fundo, né, basicamente um pouquinho aqui mais para baixo, onde tem div aqui, a gente acrescenta vírgula, ponto div finais, maior que div. Então, todas as divisórias que são filhas diretas de div finais vão ter aquela formatação daquele painel branquinho com transparência, que é isso aqui que a gente está vendo. Então, essa formatação é extremamente elementar. Observem que os inputs aqui não estão editáveis, a gente não consegue digitar os valores. Assim como a gente também não consegue ainda digitar os valores aqui dos resultados dos jogos das semifinais. Então nós precisamos fazer ajustes ainda no nosso HTML. O primeiro ajuste que nós precisamos fazer, e que é extremamente essencial para a aula de hoje, é tornar editável esses inputs aqui das semifinais 1 e 2. Porque a gente precisa digitar o resultado dos jogos e a partir desses resultados definir os vencedores e os perdedores para fazer os chaveamentos, que são os preenchimentos lá de cima. Tá? Então isso aqui é super simples. Nessa parte de semifinais, a gente tem que editar os inputs. Lá no nosso código, dentro aqui de index.html, abaixo das nossas divisórias das finais, nós temos as semifinais. Um pouco mais para baixo, a gente vai procurar os inputs. O primeiro input aqui do vencedor de Q1, vencedor de Q2, a gente tem aqui no input, ele tem a propriedade disable. Eu vou apagar essa propriedade disable de todos os 4 campos de input. Da primeira partida, eu vou apagar as duas, um pouquinho mais para baixo, eu vou apagar também o disable das duas partidas seguintes. Feita a retirada do disable dos inputs, indo lá para o nosso código, observem que agora aqui a gente já consegue fazer a colocação dos valores. No jogo das semifinais da Croácia e Argentina, o resultado foi 0-3. A Argentina deu uma sapatada aqui na Croácia, né, uma goleada, 3-0. A partir desse resultado, a gente tem que definir que a Argentina foi a vitoriosa, a partir dessa quantidade de gols, e colocar ela como vencedora da semifinal 1. E depois, a partir do resultado de Marrocos e França, saber quem vai ser o vencedor e colocar como vencedor de S2. Feito isso, a gente, sabendo quem são os vencedores, a gente faz o chaveamento da final, sabendo quem são os perdedores, a gente faz o chaveamento da disputa, no caso do terceiro e quarto lugar, que está lá em cima, no canto superior esquerdo. Então nós vamos fazer isso. Nós não vamos trabalhar com arquivo JSON, como nós vínhamos trabalhando nas outras aulas. Como que nós vamos fazer? Eu criei aqui a estrutura dos jogos das semifinais. Para vocês terem uma referência, a gente já fez isso várias vezes. Então a gente vai trabalhar com um array de objetos e nós vamos armazenar informações, somente as informações que são relevantes para a gente fazer o preenchimento da etapa seguinte. Quais informações são relevantes? Prestem bem atenção. Eu sei que na semifinal 1, o mandante é a Croácia e o visitante é a Argentina. Eu sei que na semifinal 2, o mandante é Marrocos e a França é o visitante. Eu preciso saber quem é a seleção mandante, quem é a seleção visitante de cada semifinal e a quantidade de gols que eles fizeram. Então eu posso criar um objeto chamado semifinais ou jogos semifinais e armazenar essas informações dentro do nosso código mesmo.
Aqui no nosso index.js, é só você fazer Ctrl End para ir lá bem para o final, faça Ctrl ponto e vírgula para comentar o seu código. O que a gente vai fazer a partir desse ponto aqui? Manipular dados das semifinais para exibir finais. Esse é o nosso objetivo, é manipular os dados de semifinais e fazer a exibição dos dados de finais. Visualmente a gente já tem as divisórias, só falta a gente fazer ali a questão da avaliação, né, de gols, ver quem foi o vitorioso, quem foi o perdedor, para a gente fazer essas exibições. Então eu vou criar uma variável aqui utilizando o let. As boas práticas indicam que quando você vai trabalhar com array de objetos, o ideal é você trabalhar com const, tá? Mas eu vou trabalhar aqui com let. Let, eu vou colocar aqui, jogos semifinais. Então eu criei uma variável que vai ser um array de objetos, que vai trazer informações sobre os jogos das semifinais. Então, se é um objeto, eu abro as chaves, os bigodinhos, e aqui dentro eu coloco as propriedades e os valores. Prestem bem atenção, pessoal. Quando você está criando um array de objetos dentro de um arquivo JavaScript, você não precisa colocar entre aspas duplas ou entre aspas simples a propriedade. Você pode digitar o nome dela direto. Então, basicamente, eu preciso saber quem é o mandante do jogo, que no caso, o primeiro jogo eu sei que o mandante é a Croácia. Eu preciso saber quem é o visitante, no caso do primeiro jogo eu sei que é a Argentina. Eu preciso saber a quantidade de gols que cada um fez, e é interessante que eu saiba qual é a imagem deles para já poder fazer a exibição da bandeirinha de forma correta. Tá? Então isso seria um ponto interessante. Então eu vou colocar aqui img underline mandante, que vai ser Croácia sem acento, tudo em minúscula, ponto .png. img visitante, mesmo esquema, Argentina, tudo em letras minúsculas, argentina.png. Então, aqui a gente tem informação do mandante, visitante e das bandeiras. Eu posso, inclusive, colocar aqui em cima a quantidade de gols. Gols. Mandante. No caso, por enquanto eu não sei, eu posso colocar aqui vazio. Gols. Visitante. Eu não sei, posso colocar aqui vazio. A ordem dessas propriedades pouco importa, tá? É você quem define, elas, tá? Não tem muita diferença. Eu vou colocar aqui só uma vírgula, vou copiar essa estrutura dessa chave e vou colar aqui embaixo para fazer do segundo jogo. Nós sabemos que o segundo jogo da semifinal é entre Marrocos e França. E, obviamente, aqui vai ser Marrocos, tudo em letras minúsculas, e aqui vai ser França sem o C cedilha, tudo em letras minúsculas, sem o C cedilha. Com isso, a gente tem uma variável chamada jogos semifinais, que é um array de objetos. A gente não precisa criar um JSON, tá? Eu vou colocar aqui um console.log. Aqui, no caso, vai ficar na linha 106. Eu quero fazer um console de jogos semifinais para eu ver o resultado disso aqui lá no nosso programa. Então, no nosso programa, ele está executado através do GoLive. Vou pressionar o F12 para abrir o nosso console. E aqui no nosso console aparece linha 306, nós temos um array com 2 posições, e aqui aparece tranquilo. Olha. O primeiro jogo da semifinal está na posição 0, e o segundo jogo da semifinal está na posição 1. Então aqui é o Marrocos e França, e o outro lá, Croácia e Argentina. Beleza, então a gente já tem ali as informações essenciais dessa parte aqui. Cabe a nós agora o quê? Fazer um escutador de eventos para pegar a quantidade de gols mandantes e visitantes de cada semifinal, guardar essa quantidade de gols e a partir dessa quantidade de gols a gente fazer a comparação de quem foram as seleções vitoriosas. Eu vou mostrar aqui para vocês o recurso. Por enquanto a gente não vai trabalhar com local storage, a gente poderia inclusive trabalhar, mas a gente não vai trabalhar agora. Mas vocês podem até implementar essa funcionalidade para armazenar as informações utilizando o local storage, mas não é obrigatório. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar aqui a leitura dos gols mandantes e visitantes das semifinais. E a partir dessa leitura, a gente vai armazenar nesse nosso array de objetos aqui. Vocês viram que está vazio, né? Gols mandantes e visitantes de cada semifinal. A gente vai jogar a informação aqui para dentro desse objeto. E, a partir dessas informações, a gente vai criar uma função que vai avaliar os resultados dos jogos das semifinais, exclusivamente jogos das semifinais. Então a gente vai preencher os resultados, a gente vai pegar através do nosso escutador de eventos e uma função vai fazer a avaliação dos resultados para depois, posteriormente, fazer o preenchimento dos dados lá em cima
da final e da disputa de terceiro e quarto lugar. Tudo bem? Então esses são os objetivos. Antes da gente fazer esses ajustes, eu quero que vocês prestem bem atenção. A gente tem aqui alguns consoles. A gente tem um console na linha 1, na 277 e na linha 280. Eu vou tirar esses consoles para deixar só os consoles que a gente está trabalhando. Então, aqui no meu arquivo index.js, Ctrl Home, eu vou para a primeira linha. Vou clicar na primeira linha lá, Ctrl ponto e vírgula para comentar. Ctrl End, eu vou para a última linha do nosso arquivo. Vou rolar aqui para 277, eu tenho um console, Ctrl ponto e vírgula. 280, eu tenho um console, Ctrl ponto e vírgula. Feito isso, a gente consegue tirar aqueles consoles. Se a gente voltar lá, observe que saiu aqueles consoles, está só aqui mesmo dos jogos semifinais. O que a gente precisa fazer agora é escutar o evento change desses inputs aqui das semifinais. Lá no nosso index.html, lembrem-se aqui, ó, semifinais. A semifinal, ó, classe semi S1, tem os jogos com o input com uma classe chamada goals. Essa classe goals ela não é usada só aqui, ela é usada em vários lugares. Então eu não posso selecionar a classe goals utilizando o query selector all sem definir que é somente a classe goals dos elementos da semifinal. Então eu preciso selecionar as 4 caixas de inputs das semifinais. E a gente vai fazer isso no nosso programa. Lá no index.js, eu vou fazer Ctrl End para ir lá para o final, bem lá no final. Eu vou só subir aqui um pouquinho para ficar mais legível para vocês. Ctrl ponto e vírgula. O que eu vou fazer? Selecionar os inputs de goals das semifinais. É a primeira coisa que eu preciso fazer. Então eu vou criar uma variável chamada goals semifinais, no qual eu vou fazer um document.query selector all, entre parênteses, tudo que for da classe semi, espaço, porém que seja especificamente da classe goals, eu quero fazer a seleção. Tá? Então, tudo que tem a classe semi e a classe goals, eu quero fazer a seleção. Feito isso, eu vou fazer um console.log aqui desses goals semifinais. Que na verdade o ideal é que eu coloque aqui o nome input goals semifinais. Eu acho que fica mais input goals semifinais. Fica bem mais claro, bem mais claro mesmo. Input goals semifinais. Feito isso, lá no nosso código aparece aqui para a gente um node list com 4 inputs. Se eu posicionar a setinha aqui, ó, se eu for, posicionei a seta, o primeiro lá, mandante, visitante, mandante, visitante. Beleza, então eu já consigo selecionar os 4. Tudo bem? Então, beleza. Feito isso, a gente já fez a primeira parte do nosso trabalho. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o valor, só que a gente só precisa pegar o valor quando a gente tiver um evento de change. A gente já viu isso numa aula anterior. Então, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse nosso input goals semifinais, vou usar um for each, e dentro desse for each, cada input desse vai ser um goal. Mas eu vou colocar aqui entre parênteses, goal, vírgula, e eu preciso da posição. Espaço, flecha, bigodinhos, enter. Percebam bem como é que está a estrutura aqui, tá? Então, entre parênteses, goal e posição. Eu preciso do elemento interno, que é cada input. Cada input vai ser um goal específico, mandante, visitante, e eu preciso do índice, que é a posição. Por que eu preciso do índice? Prestem bem atenção, pessoal. Eu preciso aqui, ó, saber do índice, que é a posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Tá? Isso aqui é extremamente importante. Outro ponto é que o 0 e o 2 são gols mandantes e o 1 e o 3 são gols visitantes, que é um ponto de referência caso você queira fazer uma função para comparação dos valores. Tá? Então, é importante vocês pegarem essa dica aqui. Esse input nós vamos fazer igualzinho nós fizemos na aula anterior. Então, primeiro a gente usa o for each no nosso input que tem 4 elementos, porque a gente vai precisar colocar 4 escutadores do evento change. Então, para cada input de goals semifinais, de acordo com a posição, ou seja,
Na posição 0, eu quero colocar um escutador. Na posição 1, um escutador. Na posição 2, escutador. Na posição 3, escutador. É por isso que a gente fez esse esquema aqui. Eu quero colocar um escutador de eventos. Então, ponto add event listener, entre parênteses, entre aspas simples ou entre aspas dupla. Quando eu tiver um evento de change, que é mudança, vírgula, eu quero executar uma arrow function. Aqui, observem, entre parênteses, flechinha, abre e fecha bigodinhos. Dentro desses parênteses aqui da arrow function, eu vou chamar uma variável, um atributo chamado e, que é de event. Só para vocês terem uma referência, eu vou fazer um console.log de e.target.value, que é justamente o valor do elemento alvo ao qual o evento de change está atrelado no momento. Então, beleza. Feito isso aqui, feito isto, exatamente, o que a gente pode fazer? Aqui, se eu ver aqui embaixo, por exemplo, vamos supor que o jogo da Croácia, a Croácia fez um gol. Quando eu colocar ali que eu for para um outro campo, já aparece aqui, ó, 1. Vamos supor que a Argentina fez 2 gols. 2, tab, já aparece aqui, ó. Vamos supor que Marrocos fez 3 gols. 3, observem que aparece aqui. Vamos supor que a França não fez nenhum gol. 0, já aparece aqui. Então a gente já está conseguindo escutar os eventos. Beleza, a gente está fazendo extremamente parecido com o que a gente fez em aulas anteriores, só que a gente está fazendo essas ações todinhas aqui de selecionar todos os inputs de gols mandantes e visitantes num lugar só e colocando apenas um escutador de eventos para pegar os 4 gols. Aqui no caso, porque a gente tem nas semifinais 4 gols, exatamente, tá? Não se ligue nesse erro aqui, que isso aqui é só um detalhe. Deixa eu até fazer uma limpeza aqui. Então, nós já estamos conseguindo pegar as informações sem problema. O que a gente precisa fazer agora é pegar essa informação e guardar no lugar correto. Então, aqui a gente vai fazer um negócio que, se você olhar com calma, você pode achar confuso, mas não é. Antes da gente fazer, vocês estão vendo que a gente está usando aqui e.target.value, não é isso? E a gente está, a partir disso aqui, pegando o valor do nosso goal exatamente, né? Do goal, do elemento que é o elemento ativo no momento. Então a gente vai precisar armazenar esse goal no lugar correto. Mas que lugar correto é esse? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Preste atenção no seguinte. Nós temos uma variável chamada jogos semifinais. Nessa variável a gente tem gols mandantes e visitantes. É o primeiro jogo. E o segundo jogo é esse aqui. Se isso aqui é um array, então o primeiro é posição 0. Primeiro jogo, posição 0. Segundo jogo, posição 1. Tá? Então essa é a informação. Então a gente precisa guardar aqui os gols mandantes, gols visitantes. Na ordem, pessoal, prestem bem atenção. Na ordem, a gente já está fazendo isso aqui dentro. Na ordem, toda vez a gente está escutando os eventos e a gente está pegando exatamente na ordem ali. A gente está pegando posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3, porque são 4 gols. 0, 1, 2, 3. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Eu vou colocar aqui uma estrutura chamada switch case, que é o escolha. De acordo com a posição, acho que posição. Se for a posição 0, a gente está pegando esse primeiro gol aqui, tá? Se for a posição 1, a gente está pegando o segundo gol aqui. Se for a posição 2, esse aqui, que é o terceiro. E se for a posição 3, a gente está pegando o quarto gol. Então, 0, 1, 2, 3. Então, a gente vai fazer um caso para esses itens específicos. Então, caso seja a posição 0, 2 pontos, o que eu preciso fazer? Eu quero dizer o seguinte, que lá da minha variável chamada jogos semifinais, na posição 0, que é o primeiro jogo, eu quero definir gols mandantes. Prestem atenção, gols mandantes, porque o 0 é o mandante do primeiro jogo. Igual a e.target.value. Então esse aqui é o primeiro case. Abaixo do case, geralmente a gente teria que colocar uma instrução chamada break, só que no JavaScript isso não é obrigatório, tá? Isso não é necessário. Eu vou colocar aqui comentado só para que vocês tenham uma noção, tá bom? Então, case 0, 2 pontos,
jogos semifinais na posição 0, que é o primeiro jogo. Eu vou definir os gols mandantes, que é do primeiro lá, que no caso é a Croácia. Eu vou copiar essas 3 linhas, vou colar aqui embaixo, vou fazer aqui Shift Tab, selecionei Shift Tab. Aqui, ó, caso seja o 1 é o visitante do jogo 1, tá? Visitante do jogo 1. Então eu quero definir que lá de jogos semifinais do jogo 0, que é o primeiro jogo, eu quero dizer que é o gol do visitante. E eu vou definir o valor. Feito isso, mesmo esquema. Vou colar ali embaixo, vou dar uma selecionada, Shift Tab, Case 3, só que aqui ao invés de 0 vai ser 1. Jogos semifinais 0 é o primeiro jogo e jogos semifinais 1 é o segundo jogo. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema, pessoal. Case 3, jogos semifinais 1, gols mandantes. Vou copiar essa linha aqui, vou colar embaixo. Não ficou? Seleciono, Shift Tab, Case 4 do jogo 1, que é o segundo jogo da nossa lista. Aqui tem que ser visitante. Basicamente é isso aqui. Escolha de acordo com a posição. Se for a posição 0, é a Croácia. A Croácia é mandante do primeiro jogo. Se for a posição 1, é a Argentina. A Argentina é visitante do jogo 1. Se for os gols 3, da posição 3, na verdade aqui não é 3, né? Aqui é 2, 3. Bom eu ter revisado, né? Então, aqui é Case 2. Se for o gol na posição 2 de Arreis, é Marrocos. Marrocos é o mandante do segundo jogo. E se for a posição 3 de gols, posição 3 é França. A França é gols visitantes. Com isso, a gente vai conseguir fazer a atribuição corretamente. Tá? Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Essa nossa variável, jogos semifinais, ela não tem valores preenchidos lá dentro. Vocês lembram? Se eu vier aqui no meu console e digitar aqui jogos semifinais, aparece o meu array. E se eu for explorar ele, aqui está zerado. Gols mandantes, gols visitantes. No outro mesmo esquema. Está zerado. Tá? Então, não está funcionando. Vou dar uma atualizada aqui na página. Beleza. Vamos lá. O jogo da Croácia e da Argentina foi 0-3. Então, se eu fiz isso, tá, consegui pegar aqui 0-3, tranquilo. O jogo de Marrocos e França, eu ainda não sei o resultado, mas vamos colocar aqui que Marrocos fez 1 e a França fez 2. Tá? Feito isso, Tab. Consegui armazenar as 4 informações. Tá aqui, coloquei, estão aparecendo as informações, estão aparecendo aqui. E se eu digitar aqui, por exemplo, o nosso array jogos semifinais, quando você digitar o nome, é só você dar um Tab que ele preenche o resto, você tecla Enter. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Flechinha. Vou aqui no sinalzinho de mais. Percebam, gols mandantes 0, gols visitantes 3. Já estamos conseguindo guardar. Isso em tempo de execução, obviamente, né? 1, mandantes 1, visitantes 2. Então já estamos conseguindo guardar as informações. Aí você diz assim, professor, mas se eu atualizar a página, essas informações se perdem. Sim, para que essas informações não se perdessem, além da gente fazer esse esquema aqui todinho, a gente poderia utilizar o local storage. Então a gente poderia fazer, depois desse processo aqui todinho, do switch case, depois de todos esses inputs aqui, né, a gente poderia definir o armazenamento. A gente poderia, nesse ponto aqui, inclusive fora desse for each, tá? Fora do for each, a gente poderia armazenar esse array jogos semifinais dentro de uma variável do local storage, que aí a gente conseguiria fazer a persistência dos dados, armazenar ela de forma persistente, igual a gente fez numa aula anterior, tá? Só que eu não vou fazer isso agora. Eu não acho necessário fazer isso agora, mas vocês poderiam fazer. Então, vou lá para baixo. Então, a gente já está conseguindo fazer a parte mais problemática aqui do negócio. Deixa eu dar só uma atualizada. Que é escutar os eventos para poder pegar os gols. Estamos pegando os gols da forma correta. Cada gol está sendo pego e armazenado no local devido, no local exato mesmo, no local correto. Só que a gente precisa saber quem que é o vitorioso. Isso aqui que vai dar um pouquinho de trabalho para a gente. Tá, professor? A gente já sabe que o vitorioso é feito a partir da comparação da quantidade de gols. Sim, então a gente tem que criar uma função que avalia a diferença de gols para saber quem foi que ganhou,
e quem foi que perdeu, definir quem foi o vencedor e quem foi o perdedor de cada jogo. Tá? Isso é extremamente fundamental. Então, lá no nosso programa, lá no index.js, lá embaixo, Ctrl, ponto e vírgula, eu vou criar uma função para definir vencedores e perdedores das semifinais. É isso que a gente vai fazer aqui. Vou usar a rodinha do mouse aqui para dar uma subida. Então, esse é o nosso foco a partir de agora. Então, eu vou criar uma função chamada ver resultados semifinais. Ver resultados semifinais. Entre parênteses, por enquanto, vai estar vazio. Abro o bloco para a gente colocar aqui o nosso código. Deixo uma linha em branco pelo menos. Essa função precisa ser chamada pelo menos uma vez. Tá? Essa função ela só pode ser chamada preferencialmente depois que a gente fizer essas escutas aqui. Né? Então, depois que a gente fizer as escutas, aí é interessante que a gente faça essa chamada dessa função. A gente poderia até chamar aqui dentro, como nós fizemos no exemplo anterior, ou a gente poderia chamar aqui fora mesmo. A gente vai criar ela e vai evocar ela aqui fora. Então, ver resultados semifinais, entre parênteses, eu vou chamar ela pelo menos uma vez. Então, essa função ver resultados semifinais, ela precisa fazer o quê? Ela precisa ler gols do primeiro jogo, fazer a comparação e definir o vitorioso do primeiro jogo. Ler gols do segundo jogo e fazer a definição. Então, são essas as etapas. A gente vai fazer basicamente isso. Fazer a leitura de gols, mandante e visitante do primeiro jogo, definir vitoriosos, e fazer a leitura de gols, mandante e visitante do segundo jogo e definir quem são os vitoriosos. Na nossa estrutura aqui, se vocês prestarem bem atenção, eu esqueci de algo que é muito importante. Aqui em jogos semifinais, além da gente colocar o gols, mandante, visitante e colocar a imagem, eu vou acrescentar aqui, depois de img visitante, vírgula, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma variável, uma propriedade chamada vitorioso, vitorioso, e aí eu coloco entre aspas aqui por enquanto vazio. E aí eu coloco aqui perdedor, também por enquanto vazio. Então, vírgula, depois de img visitante, aí, deixa eu só subir muito aqui, vírgula, vitorioso, perdedor. Vou copiar isso aqui, vou colar lá para baixo também. Então, depois da França, PNG, vírgula, vitorioso, perdedor. Que a gente vai preencher, inclusive, com essa função, que é interessante a gente fazer isso. Tá, a gente já viu que a gente está preenchendo os negócios usando uma linha assim bem grandona. Pois é, é nesse esquema que a gente vai fazer. Basicamente é assim que a gente vai fazer. Então, aqui dentro, eu posso usar os ifs, né, para fazer a verificação. Então, se jogos semifinais, na posição 0, que é o primeiro jogo, lá em gols mandantes, a quantidade de gols mandantes for maior do que lá em jogos semifinais, na posição 0, que é o primeiro jogo, gols visitantes, prestem atenção. Se a quantidade de gols mandantes do primeiro jogo for maior do que a quantidade de gols visitantes do primeiro jogo, então aqui a gente vai ter, vou fazer aqui um console.log para vocês terem uma noção, a gente vai ter aqui vitória do mandante no S1, que é na semifinal 1. Vou copiar essa mesma estrutura aqui para baixo, colar. Se a quantidade de gols de mandante no primeiro jogo for menor do que a quantidade de gols de visitante, então é vitória do visitante. Então, basicamente, são essas duas situações. O mandante só ganha se ele fizer mais gols que o visitante. O mandante só perde, ou seja, só é derrotado pelo visitante, se ele fizer menos gols. Então, é lógico, né? Então, vou copiar essas mesmas estruturas aqui para baixo e só vou mudar aqui o número. Ao invés de jogo 0, jogo 1, jogo 1. Tá? Jogo 1, mesma coisa aqui. Jogo 1, jogo 1. Lembrando, jogo 1 é o segundo jogo da semifinal. Jogo 0 é o primeiro jogo da semifinal. E aqui, ao invés de S1, vai ser S2 e aqui S2.
2. Então essa nossa função, ela está fazendo só console por enquanto. Tá? E se a gente for observar aqui, ó, no nosso programa, dou uma atualizada, não está aparecendo nada, né? Se eu vier aqui, por exemplo, colocar 0 Croácia, 3 Argentina, e vou colocar aqui, por exemplo, 1 Marrocos, 2 França. Teclei Enter. Vejam que essa nossa função, ela não está aparecendo nada, apesar da gente já ter chamado ela aqui resultados jogos semifinais, não está aparecendo nenhum erro. Vou chamar essa função de novo, ver resultados semifinais, entre parênteses, vou teclar Enter. Apareceu para a gente ali as respostas. Se for 0 a 3, visitante ganha S1. Se for 1 a 2, visitante ganha S2. Então a gente está conseguindo ver aqui aparecendo os resultados. E aparece aqui um undefined, mas não dá para entender ainda por que tem esse undefined. Mas percebam, a gente já tem a noção de quem ganhou e de quem perdeu. Mas se eu atualizar, volta aquela situação. Nada aparece em tela. Vamos lá. 0 Croácia, 3 Argentina, 2 Marrocos, 1 França. Não está aparecendo, vou chamar a função ver resultados finais, abre e fecha parênteses, teclo Enter. Vitória do visitante, que é a Argentina, e vitória do mandante, que é Marrocos. Perfeito, a gente está conseguindo fazer o processo de pegar a informação. Agora que a gente já pega a informação, a gente já consegue avaliar quem foi o vitorioso, a gente já consegue fazer os preenchimentos lá em cima. Agora, é que vem um detalhe, é extremamente importante vocês prestarem atenção nisso. A gente está tendo que digitar essa função ver resultados e ela só pode ser chamada depois que a gente faz os preenchimentos, pelo menos dos 2 primeiros resultados, né, que é do primeiro jogo. Se a gente tiver os resultados de todos eles, beleza, a gente pode chamar ela. Se a gente tiver resultados parciais, a gente não vai ter uma resposta muito clara, tá, de quem foi o vitorioso ou não. Mas tudo bem, isso é só um ponto aí com relação a estado e reatividade dentro do nosso programa. Beleza. O que a gente precisa fazer? Aqui na função ver resultados, ao invés de a gente ficar fazendo o console só a gente está vendo aqui por dentro. A gente precisa fazer com que esse console reflita aqui dentro. Ele venha para cá. Se a Argentina ganhou, então o nome dela vem aqui para cima. Se Marrocos ganhou, por exemplo, o nome dela vem aqui para cima. E se eles perderam, Croácia vem aqui para o outro lado e a França vem para o outro lado. Então essa é a nossa referência, igual a gente fez numa aula anterior. A gente precisa só fazer o quê? Nós precisamos só selecionar os conteúdos que estão aqui em cima, das finais e da disputa do terceiro e quarto lugar, que é só essa área de texto mesmo, e fazer a atribuição deles, como nós já fizemos numa aula anterior. E aí a gente vai fazer exatamente aqui dentro desses ifs. Tá? A gente pode fazer isso sem problema. Então eu vou fazer aqui, antes dessa nossa função, eu poderia até fazer fora, sem problema, mas eu vou fazer aqui antes por uma questão de organização. Eu vou criar uma variável e pensem assim, eu preciso guardar quem vai ser o perdedor de S1, perdedor de S2, vencedor de S1, vencedor de S2, para eu poder fazer os preenchimentos aqui. No nosso arquivo index.html, lá na nossa divisória de terceiro lugar, nós temos aqui uma classe span chamada final terceiro e uma outra classe também chamada final terceiro. Então a gente poderia colocar aqui, no caso, ao invés de final terceiro, a gente poderia colocar assim, final T1 e aqui no caso final T2, que é terceiro 1 e terceiro 2, tá? Só para a gente ter referência. Para a gente fazer a seleção por essa classe exatamente. Então eu posso criar aqui, por exemplo, uma classe chamada T1 e eu vou fazer a seleção dele, documents.querySelector. Eu vou até colocar, para ficar mais efetivo, igual da aula passada, né? Span T1. Documents.querySelector, entre parênteses, ponto T1. Vou copiar essa linha para baixo, Shift Alt seta para baixo. Span T2, que é do terceiro 2. Tá? Que aqui no caso, eu vou até colocar um comentário aqui. Vou colocar aqui, // perdedor S1 e aqui, // perdedor S2. Só para a gente ter uma referência. Alt Shift seta para baixo. Aqui vai ser o span F
1, que é da final 1, e eu vou fazer a seleção aqui de F1. E aqui no caso vai ser vencedor S1. Então span é F1, selecionar a classe F1, vencedor S1. Então Shift Alt seta para baixo, aqui F2, span F2, final 2, vencedor S2. Isso aqui só é a seleção dos spans. Só que eu vou voltar aqui no meu index, que eu acho que tá do terceiro lugar, a gente conseguiu mudar o nome aqui para T1, T2. Aqui embaixo tem que ser F1 e aqui tem que ser F2, tá? F1, F2. Feito isso, a gente já está conseguindo selecionar aqueles spans. Agora só falta a gente colocar o conteúdo lá dentro. Então, pode parecer confuso, mas não é. A gente só vai pegar esses spans e usar um inner HTML. Então aqui embaixo a gente vai fazer exatamente isso daqui. A gente vai preencher assim. No nosso elemento span F1, na verdade F1 não, T1, né, que é terceiro 1, a gente vai usar um inner HTML e a gente vai definir que é a vitória do mandante. Lembre-se, lá em jogos semifinais, na posição 0, a gente tem que dizer quem é o mandante. Isso que a gente precisa dizer. A gente tem que colocar o nome do mandante. Eu vou colocar aqui, vou copiar esse texto aqui nosso, e agora eu vou avaliar aqui o seguinte. Esse mandante é exatamente o mandante do jogo da semifinal 1. Nesse outro aqui, quem ganha é o visitante. Então eu vou fazer um span lá em T1, o span em T1, e aqui ao invés de mandante eu vou colocar visitante. Tá? Então, o nosso span T1, que é o terceiro lugar na posição 1, é assim que a gente preenche. E aqui para baixo a gente vai seguir a mesma lógica. Lá em span T2.inner HTML vai ser igual a jogos semifinais, só que agora um mandante. Então lá em span terceiro 2, né, que é a disputa do terceiro lugar na posição 2 em HTML, esse esquema aqui do mandante e aqui do visitante. Então aqui T2 e aqui vai mudar para visitante. Basicamente essa aqui é a referência, tá? E ao mesmo tempo que a gente define, quem vai ser o mandante da disputa de terceiro lugar, a gente também pode definir quem vai ser o mandante, por exemplo, lá dos jogos das finais, tá? Mas a gente pode fazer isso depois. Vamos por partes, senão vai ficar bem confuso, até porque o vídeo já está bastante longo. Mas vamos lá por partes ver se está funcionando. Vou só atualizar aqui a página. Vamos fazer o teste do primeiro jogo. Então, Croácia 0, Argentina 3. Então, o que a gente precisa aqui? Croácia, Argentina. Após essa definição aqui, a gente precisa que ele faça o preenchimento lá. A nossa função não está chamando ainda, então eu vou colocar aqui ver resultados finais, vou teclar Enter. Depois que eu fizer isso, tem que aparecer. Aqui no caso, o vencedor de Croácia e Argentina não tem que vir para a disputa do terceiro lugar, né? Ele tem que vir para cá. Então eu coloquei errado, né? Então está muito mais do que errado. Então o vencedor aqui do mandante não vai para T1, vai para F1, vai para final 1. Aqui é a mesma coisa, F1, aqui F2, F2, tá? Eu coloquei completamente errado, né? Então, span F1, span F1, span F2, span F2. Então, lá no span da final 1, final 2, final 2. Feito isso, vou dar uma atualizada, mesmo esquema. 0 Croácia, 3 Argentina. Não está aparecendo? Vou chamar lá a nossa função, ver resultados finais, abre e fecha parênteses, teclo Enter. Observem que aparece aqui a Argentina corretamente. Se eu colocar aqui, por exemplo, Marrocos 2, França 1, não está aparecendo ainda, mas se eu chamar a nossa função ver resultados finais, abre e fecha parênteses e teclar Enter, já aparece aqui Argentina e Marrocos. Agora, vamos exatamente fazer a parte do perdedor. A partir do perdedor, fazer o preenchimento lá em cima. E a gente vai fazer isso aqui. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido. Então, aqui embaixo,
No nosso span T1, o nosso inner HTML tem que armazenar quem? Não o mandante, mas o visitante. Então eu vou pegar esse valor que está aqui em cima, eu só vou colocar o contrário dele, tá? Então, aqui ao invés de mandante, a gente coloca visitante, tá? Então, o terceiro, no caso, vitorioso, perdedor. Aqui embaixo a gente vai fazer o mesmo esquema. Vou colar lá para baixo. Então, span T1, inner, e ao invés aqui de visitante, a gente vai inverter. Aqui vai ser mandante. Acredito que essa seja a lógica. A mesma coisa aqui para baixo. Eu vou colar lá para baixo. Aqui no caso, span T1. Aqui no caso tem que ser span T2. E aqui, mesmo esquema. Aqui eu não coloquei certinho. Aqui tem que ser mandante. Tá? E aqui também tem que ser 1. Então aqui, span T2 inner HTML, jogos semifinais, 1 visitante. Vou copiar essa linha, vou colar lá para baixo e fazer a inversão. Aqui, ó, se é visitante, aqui embaixo tem que ser mandante. Vou só subir aqui um pouquinho para tentar deixar. Acho que fica um pouquinho difícil enquadrar por causa da minha posição aqui. Mas basicamente é isso aqui. Definir os vitoriosos e os perdedores. Vitorioso, perdedor, vitorioso, perdedor, vitorioso, perdedor. Essa é a linha de raciocínio, tá? Feito isso, agora, se eu definir aqui 0 Croácia, 3 Argentina, 2 Marrocos, 1 França, fiz aqui já os 4 resultados. Ver resultados finais, abre e fecha parênteses, teclar Enter. Apareceu exatamente o que a gente precisava. Argentina e Marrocos, Croácia e França. O vídeo ficou bastante longo, obviamente, é aquele esquema que eu falei para vocês. Se eu atualizar, tudo aqui se perde. Para que isso não se perca, a gente tem que trabalhar local storage. Local storage do quê? Dessa estrutura aqui, ó. A gente tem que armazenar esse nosso array de objetos, jogos semifinais, em uma variável do local storage. Tá? Então eu posso até deixar isso aí como um desafio para ver se vocês exercitam do que foi trabalhado na última aula. Mas a aula de hoje já está bastante extensa, eu vou parar ela até esse ponto aqui. Só que antes, tem um ponto que com certeza está incomodando vocês, que é essa função, ela tem que ser chamada quando a gente tiver change no input. É importante que a gente faça isso. E eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar ela, vou comentar ela aqui, vou comentar ela nesse ponto aqui, e eu só vou chamar essa função aqui, por exemplo, dentro desse nosso for each. Aqui dentro do for each, por exemplo, eu estou colocando o escutador de eventos para cada um. E eu estou definindo lá, né, tudo beleza, bonito, legal. Então tenho aqui todos os cases. Então aqui dentro desse nosso for each, eu posso colocar a função aqui dentro, porque toda vez que eu definir o value, eu posso chamar a nossa função. Então eu posso colocar fora aqui desse switch case, fora do switch case, e dentro do escutador de eventos, eu posso chamar a função ver resultados semifinais. Então eu estou chamando ela aqui dentro. Vou ver se nesse estado ela funciona, se nessa posição ela vai conseguir avaliar os estados da forma correta e a gente vai ter os resultados. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 a 2. Observem que já apareceu. Né? Tá beleza. Ó. Croácia e Argentina. A Argentina fez mais gols que a Croácia, então Argentina vitoriosa, Croácia perdedora. Vamos lá. Marrocos 2, França 1. Mesmo esquema. Observem, França perdedora, Marrocos vitoriosa. Obviamente que está funcionando. Beleza. Então está excelente. Não precisando mais digitar ali ao lado. Então, basicamente a aula de hoje vai ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente vai procurar aprimorar um pouquinho mais e melhorar e otimizar esse nosso código. Obviamente, nesse momento que eu estou gravando, eu ainda não tenho os resultados do jogo de Marrocos e França. Mas nós já temos os resultados reais dos jogos de Croácia e Argentina. Tá? Que no caso a Croácia não fez nenhum gol ontem e a Argentina fez 3 gols. Né? Um baile argentino em cima da Croácia e a Argentina já classificada para a final e a Croácia já classificada para a disputa de terceiro e quarto lugar. Agora às 4 horas da tarde vai ser realizado o jogo entre Marrocos e França e mesmo esquema. Vitorioso daqui vai disputar a grande final com a Argentina, perdedor daqui vai disputar o terceiro e quarto lugar
com a Croácia. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Devs! Até a próxima!